Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Fernanda, sou arquiteta e nesse canal eu mostro para vocês como eu trabalho com o Revit. Eu ensino vocês como configurar tudo por aqui, como criar o seu template e como trabalhar de forma otimizada no Revit. E além disso, como exportar imagens 3D para o Twinmotion e vídeos. Então, se inscreve no canal e me acompanha. No vídeo de hoje, a gente vai continuar esse projeto de alvenaria estrutural. Agora nós vamos fazer as aberturas das portas e janelas. Vamos lá? Antes de continuar, eu queria mostrar uma coisa que eu não sei se ficou tão claro, então eu vou explicar agora. Quando a gente pega a nossa parede estrutural, ela tem um começo e um fim. Toda vez que eu clicar aqui, é o começo dela. O primeiro clique vai ser sempre o começo e o último clique não vai ser o final. Quando eu seleciono a janela, a gente pode ver que o primeiro bloco ele está sempre alinhadinho aqui. No final, nem sempre ele está alinhado. Isso é por causa de uma das configurações que a gente fez aqui nessa parede cortina. Isso tem a ver com essa seleção aqui do espaçamento máximo e mínimo. Se eu coloco o espaçamento máximo, ele vai ajustar os blocos para eles caberem nessa medida que eu coloquei aqui. Ele sempre vai ficar tentando se ajustar à medida da parede. E não é isso que a gente quer na alvenaria estrutural. Na alvenaria estrutural, a gente precisa de um espaçamento fixo, de uma distância fixa entre os blocos. Por causa disso, esse último bloco, independente do tamanho que está essa parede, ele sempre vai aparecer ali. E aí eu falei na aula passada, deixa eu abrir aqui o 3D para mostrar aqui também. Eu estou editando aqui essa parede, né? Quando eu tenho aqui o começo, e aí eu vou tentar colocar aqui um bloco de 3, vamos desbloquear aqui, um bloco com 3 furos. Como é o começo, ele vai sempre entrar o bloco para cá, porque como eu pedi uma distância fixa entre um painel e outro, e nesse caso o painel é o bloco, então eu falei que eu quero uma distância fixa. Então, se eu aumentei o tamanho do bloco, não importa, o próximo bloco vai começar na distância fixa que eu defini. Então, por causa disso, que os blocos que a gente muda sempre são no fim da parede. Então, aqui, ó, deixa eu pegar as duas vistas. Então, aqui é esse bloco que a gente está vendo, né? Ó, esse bloco, ele tá aqui, ele tá intercalado no outro. E aqui é o início da parede. Aqui, como é o final da parede, eu posso trocar esse bloco aqui, desbloqueia ele, vem aqui e coloca um de 3, e aí ele vai se alongar. Então, como não tem nenhum bloco depois dele, ele não vai dar problema. Por isso que quando eu estava executando as paredes, eu sempre primeiro faço a parede até essa intersecção, e aí eu troco o bloco final, e aí eu posso começar a outra parede. Então, como vocês podem ver aqui no 3D, dessa forma aqui, ele vai continuar o alinhamento. Uma outra coisa que eu não expliquei tão bem, mas eu vou falar aqui agora, sobre as amarrações, né? Existem dois tipos de amarração ideal na alvenaria estrutural. Aquela em que você tem uma parede entrando, então você está amarrando essa parede com essas duas. Eu consigo colocar, encher aqui, né, concretar aqui, 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 e aí eu faço essa amarração. E o outro tipo de amarração que seria ideal é quando a gente tem assim os blocos assim, coloca aqui um bloco de 3, e aí continua essa. Deixa eu apagar esse aqui, colocar aqui para o lado. A gente tem aqui o bloco de 3, um bloco de 2, outro bloco de 2 e aqui o bloco de 3. E aí é onde aqui a gente vai encostar a nossa parede e fazer a mesma amarração. Então, essa é sempre intercalado dessa forma. Ou você tem uma parede entrando, ou você tem um bloco com 3 furos. E dessa forma a gente amarra.
Aí, como eu falei na aula passada do projeto, às vezes na alvenaria estrutural, ou vai dar todas as paredes vão ser amarradas da forma correta, ou o ideal é que apenas uma parede não seja dessa forma, e a gente faz outro tipo de amarração. Mas o ideal é que todas sejam feitas assim. Então, quando eu estou fazendo o projeto, que foi o que a gente fez na aula passada, o que eu tenho que avaliar é se quando chegar a hora de eu colocar outra parede, o que eu vou ter que fazer com a outra parede? Eu vou considerar a parede entrando ou eu vou ter que mudar o bloco para colocar um bloquinho de 3? Então, foi isso que a gente fez na aula passada, né? E é sobre as amarrações. Então, a gente amarrou todas as paredes dessa forma. Aí, quando não dá, você só encosta, né? Bom, vou apagar aqui. Isso é o que não sei se ficou tão claro na aula passada, mas agora eu já expliquei. Espero que tenha dado para entender. Então, agora vamos para as aberturas. Para fazer as aberturas das janelas, elas estão colocadas nessa parede e nessa parede. Então, eu vou na vista E na vista A. Vou fechar aqui todas as janelas, abrir a vista A e vamos começar. Aqui, esse cômodo maior, né, que eu consigo ver justamente pela amarração da parede, esse cômodo é a sala e esse cômodo aqui é o quarto, né? Olhando aqui a sala e o quarto da vista A. Então, a minha entrada, ela tá aqui, é a parede, e eu vou deixar uma boneca de 20. E a minha porta tem 1 metro. Então, vou pegar aqui de referência, ó. A minha parede vai dar aqui. E aí, a altura dessa porta, como não pode ser 2,10, porque tem que ser o encaixe da alvenaria estrutural, a gente usa portas padrão de 2,20. Então, vai ser mais ou menos aqui. Aí eu pego, faço uma janela de seleção, pegando essa medida que eu estipulei. Esses blocos que estão aqui, eu vou desbloquear, porque eu vou mudar eles agora. Entro aqui e vou pegar esse painel vazio, que ele já vem no template do Revit. A gente não precisou criar ele. Aí esses blocos aqui que estão a mais, eu preciso trocar também por um bloco de meia. Então, eu venho aqui, desbloqueio, venho aqui na família e aí coloco aqui o A não deu, não é a posição ideal, então vamos colocar o bloquinho B. E a mesma coisa desse outro lado aqui, tem que colocar o meio bloco. Seleciono os blocos, né, com a janela de seleção, olha, só peguei os bloquinhos, vamos desfixar e aqui a gente troca os bloquinhos para a posição correta. Só para confirmar aqui a medida. Se deu 1 metro, tá certinho. E é assim que a gente faz as aberturas. A janela tem 1,40. Ó, ficou aqui 40 centímetros e a janela tem 1,40. Então, vamos lá. Vou deixar do fim da parede até aqui 40. E aqui 1,40. Então, aqui, essa seria a medida correta da janela. Ela está aqui nessa altura da porta. E essa janela da sala tem um peitoril de 60 centímetros, então eu vou aqui pegar essas 3 fiadas. E aí eu desfixo esses painéis, venho aqui nas famílias e coloco uma família vazia. A mesma coisa a gente vai ajustar aqui, pegar esses bloquinhos, tirar o que a gente não quer mudar. Vamos desbloquear eles, né? Desfixar, vem aqui na família e troca. Muito bem, e aí a gente já fez essas duas aberturas. Vamos fazer aqui a última, que é a janela do quarto. A janela desse quarto também tá 40 aqui, dessa parede, ela tem 40 também, que eu vou colocar a cota. A cota não precisa pôr, tá? Eu só coloco para auxiliar, né, para eu entender mais ou menos onde vai ficar. E aí é uma janela de quarto, então ela tá 1 metro do chão. Aí eu desbloqueio aqui e ponho vazio. Depois é só ajustar esses blocos.
Dessa forma que a gente faz as aberturas. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para fazer as outras, mas o processo é o mesmo. Crio uma janela de seleção, mais ou menos com a medida da porta. Seleciona os blocos que você precisa, tira os que você não precisa, e se tiver pego algum eixo também, tem que lembrar aqui, ó, de entrar no filtro e tirar o eixo das paredes cortina. Outra coisa, quando você faz assim e pega o eixo da parede cortina, aqui vai sempre aparecer múltiplas categorias selecionadas. Então, vamos tirar aqui o eixo. Quando eu tirei o eixo, aí eu só peguei painel. Quando eu estou falando de painel, eu estou falando de múltiplas famílias selecionadas. Então, vamos supor, se eu tiver com aqui múltiplas categorias, mesmo se eu desbloquear aqui, eu não vou conseguir trocar, porque eu estou falando de categorias diferentes, não são famílias. Famílias, elas estão mais relacionadas, certo? Então eu vou acelerar rapidinho para a gente continuar editando esse projeto. Aqui, pessoal, tá vendo que deu um errinho? Vamos ver aqui na planta. Essa daqui é a fiada, deixa eu ver. Um, dois, três. É a fiada par. Um, dois, três. Fiada par. Vamos na segunda fiada aqui para ver o que que aconteceu. Como a fiada tá mais para cá, ela deu aquele erro. Se eu pegar essa parede aqui e ajustar ela até o final, agora ela foi para o lugar certo. Isso aconteceu porque a parede não estava alinhada até o final. Vamos ver só aqui no 3D se deu certo mesmo ou se tá com algum erro ainda. Ó, tá certinho. Então agora eu já fiz as janelas, vamos olhar aqui na primeira fiada qual porta falta. Falta desses 2 quartos. Deixa eu ligar aqui, ó. Cliquei aqui na lâmpada para ver o que está oculto. Selecionei o item que eu quero que apareça. Venho aqui com o botão direito, exibir na vista categoria. E aí eu posso apagar a luz. Então eu consigo ver aqui também. Falta aqui a parede 2 eu colocar essas 2 portas. E a parede D do banheiro colocar a porta aqui também. Deixa eu só marcar a altura aqui. Prontinho, agora a gente já tem aqui todas as aberturas de portas e janelas também. Então agora como que a gente coloca essa porta? Então, a porta, ela não gruda em parede cortina. Então como que eu faço para colocar a porta?
eu crio uma parede. Agora, nesse caso, vai ser uma parede genérica de 15, né? De 20, aliás, que é a espessura da minha parede. Ela vai estar conectada no nível 0 e a altura dela vai ser 2,20. Então, agora eu vou fechar essas aberturas. Ó, deixa eu colocar aqui no eixo externo. Eu vou fechar essas aberturas com parede normal. E dessa forma, eu consigo vir aqui em porta, pegar uma porta e colocar aqui. Vou só mostrar aqui, deixa eu fechar as janelas, mostrar aqui no 3D para vocês. Ó, conectou no nível 2. Seleciona aqui as paredes. E aqui tem que conectar no nível 1. Aí fica só na altura da porta. E aí agora ela conectou aqui, tá vendo? Eu só tenho que ajustar a medida da porta, mas é assim que a gente coloca as portas. Aí eu vou colocar aqui 60 por 2,20 centímetros. E aí aqui na altura eu posso colocar 2,20 e na largura 60, ok? Aí eu ponho aqui a porta do banheiro. Geralmente eu coloco tudo e edito depois. Essas três eu seleciono. Vamos editar tipo, duplicar. Então aqui eu posso pegar 80 agora. Essa daqui também, eu vou pegar uma dessa, editar tipo, duplicar. E essa aqui tem 1 metro, ok? 1 metro aqui, ok. Aí eu ajusto também certinho, se não tiver bem no meio. Mas elas estão no meio certinho. Ó. E aí eu coloquei as portas, né? A janela é a mesma coisa, você coloca uma parede ali e coloca a janela em cima dessa parede. Agora, né, além das aberturas, a gente tem que fazer as cintas de amarração. Então, vamos voltar aqui para a prancha para a gente dar uma olhada em todas elas. Vamos começar aqui por essa aqui de trás. Eu tenho que colocar a cinta de amarração, eu vou colocar nessa altura, porque a maioria das minhas janelas estão nessa altura. Então, eu vou pegar essa seleção assim, desfixar, né? Ver se tem algum eixo, pode tirar os eixos. E aí nós vamos trocar os blocos por canaletas. A gente entra aqui em família e pega uma canaleta assim, dessa forma. Só que a gente tem que tomar cuidado depois, sempre indo conferir no 3D. Porque aqui, por exemplo, aqui já sumiu um bloquinho. Esse bloco aqui, na verdade, a gente tem que colocar é uma canaleta de 3. Então, a gente pega aqui uma canaleta assim. Tá vendo? E aí a gente tampou o buraco. E aí também em cima das aberturas de portas e janelas. Então a gente tem que fazer essa contraverga aqui em cima. Seleciona os blocos que a gente quer. E agora a gente tem que fazer isso em todas. Lembrando também que em cima a gente também coloca uma cinta de amarração. E a gente sempre pode conferir aqui no 3D como tá ficando. Ó, lembra que essa parede aqui, a amarração dela é diferente? Então, essa canaleta aqui, a gente tem que trocar por uma meia canaleta. As outras estão corretas. E assim a gente vai fazendo em todas as paredes. Acompanha aqui comigo. Seleciona a cinta, confere o filtro, desfixa os blocos, vem aqui, troca pela família que você quer. Aqui onde deu erro a gente seleciona, depois pode ajustar também.
Prontinho. Agora, vergas e contra-vergas. Mesmo procedimento. Prontinho. Agora a gente vem aqui na folha e consegue ver que todas as elevações estão prontas, feitas com a cinta, com as vergas, as contra-vergas, estão amarradas bonitinhas. Aqui nessas duas elevações, na A e na D, a porta não tá aparecendo da cor da porta. Vou vir aqui, fechar aqui todas as janelas, vamos abrir na fiada. Eu falei que era a A e a D. Porque quando eu trouxe o plano de fundo da elevação para o meio da parede, ela não pegou a porta. Como que eu posso corrigir isso? Eu posso trazer isso mais para trás. Eu posso trazer até aqui, que eu não vou comprometer nem a minha seleção de blocos, nem a visualização da porta. Ó, aqui eu tava qual que eu editei? A elevação A. Aí a elevação A já tá aparecendo agora a porta. Agora vamos na D. Vem aqui na fiada, pega a elevação D e aí também traz ela mais para cá até aqui. E aí quando a gente volta aqui para ver a folha, a elevação D também já tá com a porta dando para visualizar legal. Nessa aula é isso e na próxima aula, o momento tão esperado que a gente vai configurar o quantitativo desses blocos. E eu vou aproveitar também para falar um pouco mais sobre a edição de família e como a gente melhora e trabalha algumas formas de usar essas famílias e tipos. Então já clica no próximo link para assistir essa aula. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe o like, se inscreve no canal e pode comentar, eu respondo os comentários. Um beijo, até a próxima.